O princípio do Wu-Wei, uma das ideias centrais no taoísmo, representa uma sabedoria milenar que transcende as barreiras do tempo e da cultura. Em sua essência, o conceito significa não ação, mas não no sentido de inércia ou passividade. O Wu-Wei, em sua profundidade, refere-se à arte de agir em perfeita harmonia com o fluxo natural da vida. É a capacidade de agir sem esforço, sem forçar o desenrolar dos acontecimentos, mas se movendo com o ritmo do universo, como a água que segue seu curso naturalmente, encontrando o caminho de menor resistência. Não é sobre evitar ações, mas sim sobre agir no momento certo, de forma espontânea e sem a interferência de compulsões, medos ou desejos desenfreados. Muitas vezes, na vida moderna, somos encorajados a lutar continuamente, a fazer mais, a nos esforçar sempre para alcançar o que desejamos. Existe uma ideia difundida de que o sucesso e a realização só vêm através de um esforço constante, quase exaustivo. Mas o Wu-Wei nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Ele sugere que o verdadeiro poder não está em forçar as coisas a acontecerem, mas em permitir que elas aconteçam no momento certo. É como um jardineiro que, ao plantar uma semente, entende que não adianta tentar forçar a planta a crescer mais rápido. O crescimento acontece em seu próprio tempo, de acordo com as leis naturais da vida. Esse conceito é ilustrado de maneira perfeita em diversas práticas e filosofias, incluindo as artes marciais. O judô, por exemplo, é uma arte que personifica o Wu-Wei em ação. Em vez de tentar usar força bruta contra um oponente, o praticante de judô aprende a esperar o momento certo, a perceber o desequilíbrio do adversário e, com o mínimo de esforço, redirecionar sua força contra ele. Isso demonstra que a verdadeira ação, a mais eficaz, não vem do esforço constante e desgastante, mas sim de uma compreensão intuitiva do momento adequado para agir. Quando agimos com esse tipo de percepção, nossas ações parecem quase sem esforço, mas são extremamente poderosas. Essa ideia de agir sem esforço também pode ser comparada a velejar. Pense em como é diferente remar contra a corrente em comparação com velejar, permitindo que o vento impulsione o barco. Quando você rema, você está em constante luta, usando força e energia para se mover, muitas vezes em oposição à correnteza. Já quando você veleja, está utilizando as forças naturais, permitindo que o vento e as correntes guiem o barco. Você ainda precisa ajustar as velas, precisa estar atento e presente, mas o esforço é mínimo porque você está em sintonia com o ambiente ao seu redor. Essa é a essência do Wu-Wei, de mover-se com o fluxo da vida, não contra ele. No entanto, é importante compreender que o Wu-Wei não é sobre a ausência total de ação, mas sim sobre a qualidade da ação. Muitas vezes, quando tentamos forçar as coisas, seja em um relacionamento, no trabalho ou até mesmo em nosso crescimento pessoal, acabamos criando tensões desnecessárias. A verdadeira virtude, como ensina o Wu-Wei, é aquela que surge de forma espontânea, sem intenção deliberada de parecer virtuoso. Quando forçamos a virtude, quando tentamos ser bons ou justos apenas para impressionar os outros ou para atender às expectativas da sociedade, perdemos a espontaneidade e a autenticidade que tornam nossas ações realmente significativas. Essa diferença entre a virtude espontânea e a virtude forçada pode ser vista claramente em nossas interações diárias. Quando alguém age de maneira generosa ou compassiva de forma natural, sem esperar reconhecimento ou elogios, sentimos uma genuinidade naquela ação. É algo que flui do caráter da pessoa, do seu ser mais profundo. Já quando alguém age de forma virtuosa com o objetivo de ser notado ou elogiado, há algo que soa falso, como se a pessoa estivesse tentando desempenhar um papel em vez de expressar sua verdadeira natureza. O Wu-Wei nos convida a agir a partir desse lugar de autenticidade, onde nossas ações são uma expressão natural de quem somos, e não algo forçado ou calculado. Alcançar esse estado de espontaneidade, onde nossas ações fluem naturalmente, requer, antes de mais nada, silenciar a mente. A mente, em sua constante agitação, nos impede de acessar o nosso verdadeiro eu. Ela nos distrai com preocupações, com expectativas, com julgamentos e com a necessidade de controle. Em vez de agir a partir de um estado de presença e serenidade, muitas vezes reagimos de maneira automática e compulsiva, baseados em nossos medos e desejos.
O resultado é que nossas ações se tornam forçadas, artificiais, e frequentemente nos levam a mais frustração e insatisfação. Silenciar a mente é um dos passos mais importantes para praticar o UVEI. Quando conseguimos acalmar os pensamentos incessantes e entrar em um estado de presença, começamos a perceber que existe um espaço dentro de nós que é a fonte de toda ação genuína. Esse espaço, que muitas tradições espirituais chamam de essência ou de ser, é o ponto de partida de todas as ações espontâneas e autênticas. É a partir desse lugar que podemos agir com fluidez, sem esforço, e sem a necessidade de forçar o resultado. A maioria das pessoas, no entanto, está desconectada desse espaço essencial. Elas vivem na superfície da mente, presas em seus pensamentos, sem perceber que existe uma profundidade muito maior dentro delas que está esperando para ser acessada. Essa desconexão do nosso espaço essencial é o que nos impede de experimentar a verdadeira liberdade e autenticidade. Vivemos em uma sociedade que nos pressiona a estar sempre ocupados, sempre em movimento, sempre buscando algo fora de nós mesmos. Mas quando nos desconectamos de nossa essência, perdemos o contato com a verdadeira fonte de nossa criatividade, intuição e sabedoria. O UVEI nos ensina a retornar a esse espaço, a confiar na sabedoria natural que surge quando silenciamos a mente e nos permitimos simplesmente ser. Curiosamente, as crianças parecem entender isso de maneira natural. Observe uma criança pequena e como ela interage com o mundo ao seu redor. Ela não está preocupada com o futuro, nem com o que os outros pensam dela. Ela age de maneira espontânea, movida pela curiosidade, pelo desejo de explorar e descobrir. Para as crianças, a vida é uma aventura constante, e elas se movem por ela com uma leveza e uma alegria que os adultos frequentemente perdem. Essa curiosidade natural, essa abertura para o mundo, é algo que devemos cultivar em nós mesmos. Ao longo do tempo, no entanto, começamos a acumular crenças, ideias e expectativas sobre como a vida deveria ser, e isso nos afasta de nossa verdadeira natureza. Para praticar o UVEI, precisamos aprender a suspender temporariamente nossas crenças e pensamentos. Isso não significa que devemos abandoná-los completamente, mas sim que devemos tratá-los como padrões mentais, como construções que podem ser questionadas e, se necessário, alteradas. Quando conseguimos olhar para nossos pensamentos e crenças de maneira desapegada, começamos a perceber que muitos deles são apenas hábitos mentais, e não verdades absolutas. Esse tipo de reflexão nos permite explorar novas maneiras de ver o mundo e de agir nele. Essa prática de suspender nossas crenças nos leva a uma nova perspectiva sobre a vida. Ela nos ajuda a perceber que grande parte do sofrimento e da frustração que experimentamos vem da nossa insistência em tentar controlar o incontrolável. Queremos que as coisas aconteçam de acordo com nossos desejos, mas esquecemos que o universo tem seu próprio ritmo, seu próprio fluxo. O UVEI nos ensina a confiar nesse fluxo, a abandonar a necessidade de controle e a permitir que a vida se desenrole como deve. Isso não significa resignação ou apatia, mas sim uma confiança profunda de que, quando estamos em harmonia com o momento presente, as coisas acontecem da maneira que devem acontecer. Essa prática de confiança e desapego é profundamente libertadora. Ela nos permite viver com mais leveza, com menos estresse e ansiedade. Quando deixamos de tentar forçar os resultados, começamos a perceber que muitas vezes o que precisamos está bem diante de nós, esperando para ser descoberto. A vida se torna menos sobre a luta e mais sobre a descoberta. Cada momento se torna uma oportunidade para nos alinharmos com o fluxo natural do universo, para agir com espontaneidade e autenticidade. O UVEI é uma filosofia de vida que nos ensina a viver de forma mais plena e autêntica. Ele nos convida a abandonar o esforço excessivo, a parar de lutar contra as correntes da vida e, em vez disso, aprender a fluir com elas. Ao silenciar a mente, reconectar-nos com nosso espaço essencial e suspender nossas crenças rígidas, começamos a experimentar uma nova maneira de viver. Uma maneira em que nossas ações surgem naturalmente, no momento certo, sem esforço e com uma confiança profunda de que estamos sempre no caminho certo. A verdadeira ação, no espírito do UVEI, não é aquela que forçamos, mas sim aquela que surge com naturalidade e fluidez,
como a água que flui ao redor dos obstáculos em seu caminho. Ao aprender a viver dessa forma, descobrimos que a vida se torna mais leve, mais gratificante e muito mais plena de significado. O UVI é um convite para viver em harmonia com o universo, para agir com espontaneidade e para confiar que, quando estamos alinhados com o fluxo natural da vida, tudo acontece no momento perfeito.